Eventos, uma referência da melhor domingueira da região central, sempre no Clube Santa Mariense. LC Pré-Moldados, para construir com economia e valorizar o seu investimento imobiliário. Fabricação e montagens de estruturas pré-moldadas de concreto armado. Mademax Pneus, a tradição que vai longe. Prazo de até 10 vezes para pagar. Trevo do Aeroporto, da Uglione e BR 392, Passo das Tropas. De La Páscoa Engenharia e Construção. Há 28 anos transformando a cidade e a região. Conteg Corretora de Seguros e Consórcios. Adquira uma carta de crédito contemplada e já faça a compra do bem à vista. É na Conteg. Distribuidora Santa Lúcia, patrocinador oficial do Inter SM, a energia de quem sabe onde quer chegar. E Membuí, em casa, nas gerais ou nas sociais, é sempre mais. Informativo Cindy Lojas de Santa Maria. Ser associado ao Cindy Lojas vale muito a pena. Com R$ 35 mensais, você e sua empresa têm acesso a uma série de serviços e descontos. Apoio Senac. Você quer uma formação técnica que prepare para o mercado? Então faça já um curso técnico do Senac Santa Maria e comece a mudar sua vida. Acesse senacrs.com.br/Santa Maria e matricule-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Valnei Vieira, baterias multimarcas, há 56 anos no mercado. Venda e assistência técnica, baterias para máquinas agrícolas, carros leves e pesados. Televendas e socorro, fone 3221-7383 e do WhatsApp 98129-2703. Michele Decorações, especializada em tapetes, cortinas, persianas e pisos. Faça seu orçamento pelo fone 3027-2513. Michele Decorações, encantando o seu lar. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, sexta-feira, 19 horas e 35 minutos. Estamos encerrando a semana, mas iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso, com muito conteúdo, muita coisa leve para encerrar a semana com chave de ouro, para que você possa refletir, ter um final de semana fantástico, um sábado gostoso, domingo também. E nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Membuí, daqui a pouquinho no Lisete Fröhlich, no Empreender com Sucesso, também no YouTube e depois nas demais plataformas. E falando em demais plataformas, quero lembrar você que você pode nos acompanhar em qualquer plataforma e dizer que o programa de ontem, o DAV, a feira que vai acontecer neste domingo, já está o vídeo postado e terão 74 empresas que vão estar lá participando desta feira. Lembrando também que você pode nos acompanhar pela página da Rádio Membuí, membuí.com.br, e pelas ondas do rádio, Radinho, seu companheiro. Agora há pouco o Vicente Paulo estava falando aqui da importância do seu radinho, né? Então, pode também acompanhar pelo radinho e participar conosco e mandar o seu recado, mandar seu questionamento, que a gente vai ficar muito feliz.
Nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen. Lembrando em Pampeiro que amanhã é dia de Pampeiro ao vivo, a partir das 9 horas da manhã. Gente, e só para informação de vocês, ainda dá para aproveitar o bônus do governo para adquirir o seu carro zero. Nessa equipe, você pode, então, ter as informações para uma decisão segura e econômica. A Pampeiro já comercializou mais de 300 milhões em veículos nessa promoção. Agrocomercial Canabarro, gente, foi premiada como a melhor agropecuária de Santa Maria em 2022. Também Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa, Get Commerce, além também da Get Commerce, Nossas Raízes, Saúde Protege, Estação Camobi Multistore e também o nosso Patronato Shopping. E nós já estamos com a nossa convidada dessa noite conosco, que é a Lia Noal. Boa noite, Lia, bem-vinda. Boa noite, Elisete. Boa noite a todos. Sempre é um prazer poder estar aqui. Acho que não está ligado aí. Vamos, agora sim. Olá, boa noite a todos. É sempre um prazer poder estar aqui novamente para ter um bate-papo, né? Falando em bate-papo, essa semana a Purifique foi para Laje, Santa Catarina, e olha que fez um sucesso. Sério? Então, Coisa não boa. importa onde você está, você pode ter a sua Purifique, né? Então, só para dar um feedback aqui para a Lia, que foi assim um sucesso. Ai, que e bom, não muito se obrigada. toma mais água da torneira agora. Que bom, muito obrigada. Olha só como vamos dizer, a recíproca é verdadeira, né? Nós tivemos agora à tarde na loja uma cliente de Santa Catarina, de Florianópolis, Olha! comprando purificador conosco aqui em Santa Maria. Na verdade, ela visitou a franquia da loja em Santa Catarina, mas questão de bagagens e tal, então ficava muito difícil ela trazer. Eu não sei como é que ela estava, se era carro ou ônibus. Enfim, daí o colega de lá indicou, não, a senhora pode procurar a Purifique Santa Maria, que as meninas irão lhe atender. Agora, à tardinha, a Karine me avisou que eu tinha vindo uma senhora que levou 2 purificadores indicado pela loja de Santa Catarina. Então, como é gostoso isso, né? A gente poder mandar para os colegas de lá, os colegas de lá mandam para de cá, porque é uma família, né? Hoje são mais de 200 lojas no Brasil, então é uma família, um indicando o outro, né? Exatamente, mas foi um sucesso, Ai, porque, coisa boa. na verdade, meu filho sempre queria ter, ele não conhecia, não sabia como é que era, E ele né? gostou do sistema de Tudo, filtragem da água. ele que montou lá, Uhum. e depois ele trocou a água algumas vezes Sim, no início, ali, perfeito. porque ele leu tudo lá. Sim. E daí, depois ele disse, mãe, não quero mais saber de garrafinha aqui dentro de casa. Tá certo, Porque ele viu pegava só? as garrafinhas normais e enchia na torneira. Isso. Agora é só água da jarra. Aí ele já arrumou um lugar na geladeira. Pra colocar. E colocar ali e serve na geladeira. Não quero mais Perfeito. saber. Fez uma limpeza lá. E além de tudo, todos os produtos da Purifique são ecologicamente corretos, porque eles eliminam essas garrafinhas, eliminam tanto o descarte da garrafinha, que é o plástico que vai para a água, que daqui a pouco a gente vai falar de água contaminada, e também aquele acúmulo de plástico dentro de casa mesmo, e até a compra, né? Sim. Evita-se quanto, imagina que um refil da jarra, ela vai filtrar em torno de 600 litros de água na vida útil do refil, com qualidade, né? Sim. Com toda a segurança. Então, quantas garrafinhas tu vai imaginar que você elimina e que você também deixa de pôr na natureza esse plástico? Sim, inclusive ele dizia assim, às vezes a gente comprava algumas águas minerais, mas eles não tinham muita, alguma coisa. E aí, para encher, depois ele disse, mãe, eu não sei como é que eu tomava água da torneira. não, Eu falei, segundo filho, dia eu ele também já- não imagino, porque eu nunca imaginei que tu tomava água da torneira. Tanto que eu te disse que eu achava que aquele negócio que eu via na torneira. E ele disse, não, mãe, não é
aquilo ali é para aquecer a água, depois que eu aprendi, né, Lia? Nossa, mas ficou numa felicidade, numa felicidade. Coisa boa, aproveita bastante, é bom e daí ele aproveitar. limpou tudo, porque ele tinha uma parte em cima, assim, que era só garrafinha d'água. Já pegou, botou tudo fora, disse, não quero mais saber dessas garrafinhas aqui. Tá certo. E aí já disse, agora é só daqui da jarra, não queremos mais coisa dentro da geladeira. Ai, que maravilha, a gente fica muito feliz com esses feedback que a gente tem dos clientes. Mesmo. Mas, Lia, a gente tem sempre falado, né, da qualidade da água, da pureza, da leveza, né? Mas também tem um assunto que eu acho que é importante a gente falar um pouco da questão da água contaminada, né? Que muitas vezes a gente não se dá conta. Tanto é que eu te digo, não conheço, ele mora em outro estado, não sei se é contaminado, se não é, mas que... a primeira coisa que ele me disse, quando ele começou a ler, ele falou assim, nossa, agora não vai ter mais aquela função de tanto cloro na água, não sei o que ele falou. Exatamente. Então, na verdade, a gente fica pensando que a gente não para pensar, mas como tem água contaminada, locais que têm contaminação e que as pessoas não param para pensar a importância de não ter uma água contaminada, né? Exatamente. É que a água, por exemplo, assim, existem vários tipos de contaminação na água, né? Existem as contaminações, digamos, que são as contaminações químicas, né? E também tem contaminações que são por bactérias, por vírus, por protozoários, né? Então, são formas diferentes de se ter uma água contaminada. Só que tu falaste do cloro. O cloro, ele é importante dentro da água para que se matem algumas bactérias, alguns vírus, alguns protozoários, algumas coisas se eliminem através do cloro. Só que dentro do nosso organismo, ele não é importante. Não é importante ingerir esse cloro. Sim, Aí entra a questão dos filtros purificadores. Mas a água contaminada hoje, por exemplo, questão de muitas doenças, né? Onde tu tem uma água contaminada, o que tu pode ter? Contaminação, por exemplo, por vírus. Causa o quê? Principalmente as hepatites, né? E isso são tudo coisas, por exemplo, assim, que, tá com dor abdominal, tá com uma diarreia, tá com uma cólicazinha. Muitas vezes são coisas simples, mas, foi de alguma coisa que comeu. Mas comeu, mas estava lavado, foi bem cozido, mas de que forma foi lavado? Muitas vezes essa água ela estava contaminada no momento que tu lavou, principalmente alimentos, digamos, verduras, frutas, coisas cruas, né? Que tu come com casca, por exemplo, né? Então ela precisa ter, digamos, a água, ela precisa ter no mínimo um tratamento com cloro para que se mate essas bactérias, né? Lava a fruta e a verdura, pode lavar na água da torneira, mas depois passa ela por uma água purificada, filtrada, para que se elimine também algumas impurezas dos alimentos. Então, por exemplo, eu fiz até uma colinha hoje. Não, pode. A questão assim, a questão das doenças causadas, vamos lá, que são as causadas por vírus, por parasitas, que são as giardias, muito comum, né? As amebíase, a disenteria, que são infecções, aí são causadas por protozoários. Aí já é outro tipo de contaminação, né? Tem as contaminações que são, por exemplo, por bactérias, que são as leptospirose, a questão da urina do rato. Então, são contaminações também, tem a cólera, que também é causada por uma bactéria. Então, são várias contaminações que se tem na água, por exemplo, a urina do rato. Ninguém vai tomar a urina do rato, não é isso, mas é a água que está contaminada que a pessoa vai lá, bota o pé, caminha. Por exemplo, agora, essas enchentes que deu aí. Sim, bem. Isso aí a gente sabe que a saúde pública daqui a uns dias ela já vai ter um índice maior de pessoas contaminadas por isso. Por quê? Porque tiveram contato com essa água. Não que eles quisessem. Sim, não exatamente. que eles quisessem, mas é uma forma de contaminação que o organismo absorve pelo pé. Mas como assim? Gente, a nossa pele, ela é orgânica. Qualquer coisa que tu pega na pele, mesmo que não esteja cortada, não esteja machucada, mas qualquer coisa que tu pega na pele, se o teu organismo está, digamos, um pouco debilitado, alguma coisa, essa bactéria passa para o teu organismo, ele vai para a corrente sanguínea. Então, isso é uma forma de se
pegar bactérias. Outra coisa é ingerindo os alimentos ou tomando água, né? Então, ingerir os alimentos pode ser, mas a gente ferve a água. É bom ferver a água num caso de não ter nem saneamento. Mas após ferver, essa água precisa passar por um processo para que ela seja oxigenada, tratada e depois filtrada. Entendeu? É quase que uma estação de tratamento dentro de casa. Sim. Porque o simples fato de ferver a água, ela não mata, digamos, vírus, ela não mata muitos protozoários, né? Então, tem que ter uma temperatura muito elevada para que tenha esse processo de Normalmente, remoção. quem ferve só deixa assim, quando começa a ferver, já desliga a Já água. desliga. E aí tem o ferver, por exemplo, assim, vamos ferver numa panela de alumínio. Você está liberando metal pesado para a água, porque o alumínio também libera através da fervura. Por que a panela fica preta por dentro quando tu ferve por muito tempo? Então, isso tudo são formas que, em alguns casos, é o que tem para se fazer, porque não tem nenhuma estação de tratamento. Não tem nenhuma estação de tratamento, mas também é preciso que essa água volte a ter um pouco de oxigênio, né? Que daí tem que ficar passando de uma vasilha para outra e tal. Mas o importantíssimo é ter um purificador para que essa água seja filtrada através desse purificador e que se tenha qualidade, evitando-se essas contaminações. Sim, porque na verdade tu está investindo em saúde e em bem-estar, né? Porque a partir do momento que tu está tomando uma água purificada, tu está investindo na tua saúde, né? saúde. Porque tu está evitando uma série de doenças, porque a gente já sabe que tem muitas doenças hoje, se tu for fazer uma análise, cada dia tem uma doença, mas por que a gente não evita aquelas que a gente pode evitar? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, essas contaminações por vírus, por parasitas, que nem a giardia, é lavar bem a alimentação, mas lavar esse alimento com uma água potável, com uma água com qualidade. Porque não adianta você lavar o alimento com uma água que está contaminada. Então, você tem que saber a procedência dessa água também. Tá? Então, hoje se evita muito isso, né? A gente diz para a criança, não põe a mãozinha suja na boca, ou, né? Até a gente adulto, né? Mas muitas vezes a contaminação estava ali porque tu pegou alguma coisa que estava contaminada. Sim, é questão de comer sem lavar as mãos. Sem lavar as mãos. Então, são questões de higiene que isso aí, o poder público, tudo isso tem os meios de levar essa população, de informar essa população para que se tenha esse cuidado. É um saneamento básico, né? Exatamente. E a questão do purificador também, se tu for analisar, é como no início de um lançamento de um produto, ele é mais caro. Hoje, ele está acessível a toda a população, né? Na verdade, ele é tão acessível que hoje qualquer pessoa pode ter um purificador em casa. Não necessariamente, porque as pessoas têm a ideia que ter um purificador é alguma coisa grande, de um volume de dinheiro maior ainda, e que precisa ser água gelada. Só que não, como a Lisete estava mesmo comentando, com uma jarra você tem essa mesma qualidade. Exatamente. Tá? Claro que se tem os purificadores grandes, depende do número de pessoas, mas os valores são acessíveis a cada um, é acessível a toda a população. Não, e se tu for fazer um orçamento, tu vai ver, né, o quanto sai barato, porque depende, como tu disseste, o número de pessoas. E logo, o Matheus, a primeira coisa que ele fez, já foi lá na internet, já foi procurar, já foi achar um monte de coisa. Ai, mãe, não sei o que eu isso, não sabia. aquilo. Então, são coisas assim que são acessíveis à população, né? Eu acho que eu vou fazer, daqui a pouco fazer uma campanha, né? Meu purificador, minha saúde, alguma coisa nesse sentido. Porque é uma forma da população ter um purificador em casa com baixo custo, que é o que nós temos. Eu não considero que seja custo alto, não é porque eu vendo, mas eu não considero que seja um custo alto, porque se nós formos dividir um valor do purificador por mês, por exemplo, fazem 10 parcelas. Tem um purificador que em 10 parcelas fica vamos dizer, em torno de R$ 48, R$ 49 por mês. Sério?
tu gasta em bobagens. Verdade. Tu gasta em bobagens e muitas vezes essas bobagens não vão te alimentar, vão te dar uma qualidade de vida não boa, não é uma coisa saudável, né? E são bobagens e que tu pode pôr um purificador dentro de casa para toda a família. Exatamente. E a gente vê, agora tô falando em bobagem, vou contar uma cena que antes de vir para cá eu fui a um determinado supermercado e aí tava filha e mãe, né? E a filha com o cartão dela e cuidando tudo que pegava. E a mãe vinha com umas coisinhas que ela dizia, não, mãe, isso aqui não. Ah, mas isso aqui é tal coisa. Isso aqui não sei o que, não sei o quê. Porque o fulano gosta de tal coisa. E ela dizia, eu já te disse que não, porque ela estava cuidando até na hora da compra, eu vi que ela realmente estava cuidando, o cartão. Sim, e o que dava lá. Exatamente, o o controle, E a mãe né? dela não, ao contrário. E daí, uma hora eu vi a filha dizendo, tá, mas é para ti isso? Ou para quem que é? Que eu não sei para quem que tu está comprando isso. São coisas assim, né? Então, se tu for analisar, teve umas 6 ou 7 bobaginhas, assim, coisas que até eu achei bobagem, sabe? Aham. Que eu fiquei pensando, digo, meu Deus, como é que pode? E é nisso que a gente gasta. É nisso que a gente gasta muitas vezes. Ai, mas quando... Ah, mas eu preciso pagar tal coisa para para ter um dinheiro para comprar um purificador. Só que muitas vezes tu vai fazer quando... Não, mas é só isso. Nossa, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não comprei isso antes? Então, são coisas assim, são determinadas coisas que se pode ter saúde dentro da tua casa com um valor baixo. Se não consegue... Ah, mas a minha família é grande e eu preciso do maior. Invista num pequeno agora. Você vai ver a qualidade da água, você vai sentir isso, a tua família vai sentir isso. Aí depois todo mundo vai gostar, tenho certeza que vão trabalhar todo mundo junto para ter um maior. Com né? certeza. Com água gelada, por exemplo. né? Exatamente. Então, porque hoje a questão da água gelada, ela só está gelada. Porque o purificador é que tem que fazer o processo da purificação, da remoção de todos esses contaminantes da água. Sim, e aí tu tem, por exemplo, N opções, como a história que eu falei da jarra. Sim. Tu pode ter o teu purificador normal lá, mas tu tem a tua jarra também na geladeira. Sim. Porque a gente sabe, numa casa onde tem idosos, os idosos já não são da água gelada. Então já vai lá, toma sua água lá. Mas quem gosta de água gelada, tem lá na geladeira Sim, sua mais água gelada. Exatamente, é mais acessível a ter a água ali. Exatamente. Porque o importante é ter o purificador, porque todas essas contaminações que nós estamos falando, por exemplo, a gente tem relatos de várias pessoas. Depois que eu comprei um purificador, nunca mais meus filhos tiveram diarreia. Nunca mais precisei levar meus filhos no pediatra com vômito, porque era alguma coisa causada virose pelo fato da água. Né? Então, são relatos que a gente tem das pessoas que a gente sabe que realmente aquilo ali está acontecendo, porque a gente tem provas disso. Sim, é que, na verdade, às vezes as pessoas não acreditam Não. muito. Elas, não é bem assim, mas a partir do momento que tu vai sentir na pele, que tu vai sentir uma doença, sentir uma pessoa doente, aí tu vai se dar conta que tu tendo uma água com qualidade, muita coisa melhora para ti. E tu melhora em si. Com certeza. E a água em si, ela é essencial para todos, ela precisa ser para todos, só que a gente sabe que a água, ela precisa ter uma melhor qualidade dentro da nossa casa. Nós somos responsáveis por isso. Muitas vezes eu já perguntei, mas o purificador, ele é um pouco caro. Muitas vezes eu até pergunto, é uma pergunta que a gente fica um pouco pesada no sentido de perguntar assim, o que é caro para a tua família hoje? Pagar numa noite de sábado para domingo, R$500 numa consulta particular por uma coisa que pode ter sido evitada com purificador de água, com um copo de água que foi oferecido muitas vezes para uma criança, e a gente vai lá e paga. Exatamente, né? Aí muitas vezes a gente paga o preço,
Mas aí que tá, ó, há muitas coisas que acontecem hoje é que as pessoas elas não se preocupam tanto com a questão da saúde no dia a dia. Aí quando acontece, ai meu Deus, eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso isso, porque o meu filho está doente, as pessoas ficam desesperadas. Mas a gente tem que pensar todo dia, a gente não pode só pensar na hora, né, na hora que acontece. Então, isso aí é ter qualidade de vida, ter saúde, levar saúde para dentro da casa. E isso é um dos grandes prazeres que a gente tem em trabalhar, em saber que um purificador de água, seja ele simples, seja ele mais complexo, seja ele mais moderno, design mais bonitinho, mas a gente vai levar saúde para aquela família. Não, e o bom é também, uma das coisas que eu acho muito bacana também as pessoas de mais idade, assim, né? Poder ter essa qualidade, ter essa água pura, sem que seja mais leve, que seja mais gostosa, né? Tudo isso. Eu fiz o meu filho, eu disse, tá, agora tu vai tomar essa tua água que tu tomava. Toma água da torneira. E daí, agora, depois tu vai tomar outra. Daí ele disse, vou levar uma garrafinha na faculdade, que ele dá aula de noite. Daí, quando ele voltou, eu perguntei, e daí? Tomou água. Pegou todas as garrafinhas, como eu te disse, jogou tudo fora, as que ele tinha, né? Então, na verdade, a gente tem que parar para pensar que isso faz um bem para a gente, nos dá mais saúde, nos dá mais qualidade de vida, e que é só a questão da gente economizar um pouquinho, e como tu disseste, né? São coisas tão baratas, se compra tanta porcaria, tanta coisa que tu não precisa. E aí, quando tu se dá conta, a pessoa está doente e o custo é bem maior. Eu mesma fui. Com certeza. Eu mesma fui no médico esse final de semana, consulta R$500. Exatamente. Então isso é uma coisa que se pode evitar muito dentro da tua casa. E os contaminantes, por exemplo, voltando ao assunto, a questão do cloro, por exemplo. Porque a gente sente muito o gosto do cloro. Teu purificador tira o gosto do cloro? Para ser um filtro hoje, o nosso é um purificador, mas para ser um filtro hoje, ele tem que tirar até 75% do cloro. Os purificadores da Purifica, eles tiram 99,99%, porque não pode se prometer um 100% dentro do coisa. Sim. Até dentro do selo do Inmetro se tem isso. Então, a questão do cloro, bactérias e partículas, todos os purificadores, eles necessariamente teriam que ter. Só que bactérias, nem todos são bacteriológicos. Aí eu pergunto para as pessoas que querem um purificador pequenininho, bonitinho, de colocar na parede, que retire todos os contaminantes com água sob pressão de rede. Você vai ter a retenção de cloro e partículas. Tem alguns que está escrito num selinho do Inmetro que tem do lado, eficiência bacteriológica, não se aplica ou não tem. Então, se você está nos ouvindo e tem um purificador em casa, olhe o selo de qualidade do Inmetro que tem no teu purificador. E muitas vezes as pessoas até têm no selo do Inmetro, está escrito eficiência bacteriológica, com eficiência bacteriológica. Agora, se ele compra um refil de terceira linha, um refil, a gente chama de refil falsificado, mas tem muitas empresas que hoje a qualidade do carvão não é tão boa a qualidade do carvão que ele vai reter só cloro e partículas. A bactéria ele não vai retirar. Só que lá no selo do aparelho dele, porque o Inmetro ele dá o selo para o aparelho, não para o refil. Tu entendeu? Perfeito. Então, se você compra um refil, que ele não é um refil original de fábrica, que ele é um refil terceirizado, que a qualidade do carvão não é tão boa assim, ele está se enganando a si mesmo. Porque ele vai comprar um refil achando que, mas eu coloco no... Mas não é o... Quem faz a purificação é o refil. Mas quem dá o selo de qualidade é um Inmetro que ele exige, digamos assim, que daí, se é um refil, por exemplo, digamos, do paralelo, que a gente fala que não é original, ele não vai ter essa qualidade, tu entendeu? O que nos acontece muitas vezes? Mas eu tenho um refil, aqui é igual da Purifique, só que a água está com gosto horrível. Essa semana nos aconteceu. Eu quero que vocês venham aqui olhar.
Eu digo, não, meu querido, a gente não consegue ir aí olhar, porque esse refil ele não foi comprado conosco. Você pode olhar tira o refil do local e pode olhar o número, o nome que tem esse no refil, depois tu me liga para ver se eu estou falando alguma coisa errada ou não. Porque esse refil não foi adquirido comigo. Foi feito um orçamento, mas o orçamento não foi eu que entreguei. Ou seja, no momento que o refil deu problema, lembrou que era da Purifique. Só que não era da Purifique. Mas é bem assim. Então é assim, ó. Então são questões que a gente hoje tem uma franquia, a gente paga por isso, e muitas vezes as pessoas compram um refil de terceira linha, compram um paralelo e acham que é a Purifique que tem que responder por aquilo. Só que na qualidade do refil Purifique, nós vamos lá, a gente sabe que aquele refil é Purifique, é qualidade Purifique pelos códigos de barras que tem no refil, pela data de fabricação e tudo. Se eu vou pegar um refil hoje e mando para a fábrica, eu quero saber que dia que foi fabricado isso, que material foi usado, quantas gramas foi usado nesse refil, eu faço com a fábrica. Eles têm todos esses processos dentro daquele lote de fabricação. Então, se aquele refil deu problema, aí eu vou entrar, vou saber dizer para o cliente por que ele está com aquele gosto ruim na água, digamos assim. Olha só. Então é uma questão de, muitas vezes, ter um purificador de água, mas também saber com quem que tu está comprando e que refil você está comprando, como é que você está fazendo essa troca. Olha, isso aí é importantíssimo. Hoje a gente tem outros refis de outras marcas dentro da nossa da loja, que não só o da Purifique, exatamente por essa demanda. Né? Mas eu só compro refis originais. Mas o refil... mas eu vi na internet, portanto. Eu sei. Né? Sim. Quer dizer, digamos assim, a qualidade tem o seu preço, então a gente não abre mão de qualidade nesse sentido. Exatamente. Porque a questão de outros contaminantes que tem na água hoje, além do que nós mencionamos aqui, da questão de vírus, bactérias, tem outros contaminantes que a gente pode também continuar falando, que são a questão dos metais pesados, nitrato, isso eu já falei algumas vezes, né? Pesticidas, bactérias, o próprio plástico dessas garrafinhas que a gente acaba deixando, jogando fora. Então, é outro tipo de contaminante que não os contaminantes, digamos, de vírus, parasitas e bactérias. Né? Então, a água ela tem que ser analisada na forma de potabilidade e também na forma físico-química, para saber que contaminantes tem dentro daquela água. Seja ela de caixa d'água, seja ela de poço, seja ela de qualquer tipo de... Agora, eu tenho uma opinião comigo, né? Que muita coisa que as pessoas não se dão conta é aquela coisa que é o barato que sai caro. Às vezes, não, mas eu vou comprar por um pouquinho mais ali, tá? É mais barato um pouquinho, né? Aí compra, mas quando tu for analisar, tu vê assim, poxa, não é o original, deu uma série de problemas, não resolveu nada, então não vale a pena. Então a gente tem que estar atento para isso também, né, Lia? Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não estou mais usando esse purificador, ele é muito grande, isso aí parece um trombolho. Essa palavra a gente ouve bastante. Só que a Purifique não abre mão de qualidade e o nosso sistema de filtragem é por decantação. O purificador Purifique, ele sempre vai ser grande, ele não consegue ser alguma coisa compacta, pequenininha, porque a água precisa descer por decantação, ela precisa ficar no reservatório para que ela tenha essa qualidade. Aí já entra campo magnético, infravermelho, entra tudo isso. Só que muitas vezes o cliente diz, não, mas o que o senhor fez com o purificador? O senhor deu para alguém? Eu joguei fora. Infelizmente, o senhor trocou, a gente muitas vezes fala assim, olha, o senhor trocou uma Mercedes por um Fuca. Não menosprezando os Fucas, né? Mas a gente quer comparar em relação à qualidade. É claro que o Fuca vai te levar no mesmo lugar que uma Mercedes te leva. Mas... Só que a gente está falando em questão de qualidade, né? Qualidade, vamos usar potência, vamos lá usar essas outras palavras em relação ao comparativo. Mas a qualidade Purifique, hoje a gente não abre mão pelos laudos que nós temos. Eu acho que o laudo, ele é uma coisa assim, ó, que se tu for analisar e ver, né, o laudo, tu vai dizer assim, nossa, não imaginava.
Tanto que eu te digo, o Matheus, ele é professor da universidade, mas ele nunca tinha parado para pensar sobre a questão da água. Ele tomava água da torneira, tudo. E aí, quando ele chegou em casa, que ele abriu a caixa e tudo, e ele já foi procurar para ver como é que montava direitinho na internet, depois ele já foi procurar lá para ler, ele disse, ai, mãe, olha isso, não sei o quê, não sei o quê. E daí eu disse, sim, a mãe não sabia que tu, né, tomava essa água. Então, assim, ó, não interessa o tamanho. Interessa que tu tenha e qualidade. Que é a qualidade. Porque a jarra é rapidinho para encher. Tu coloca ali, já enche, tu já tá, né? Sim. E no caso, por exemplo, quem tem uma família um pouquinho maior pode botar numa jarra de vidro também. Sim, a água, aquela né? ali faz ela como filtragem e depois armazena em outra jarra e coloca na geladeira. Exatamente. É isso. Porque hoje, por exemplo, assim, a questão dos metais pesados hoje. Hoje nós temos muitas doenças causadas por, vamos usar a palavra entupimento de veias, né? Metal pesado, Alzheimer, Parkinson, tudo são causados N motivos, mas um deles pode ser o metal pesado, que a gente encontra muito na água hoje. Muitos infartos também. Pesticidas, né? A questão dos próprios fármacos. Hoje, se você vai pesquisar ali que a gente tem hoje aquela pesquisa que tu coloca, eu não vou lembrar o nome, que eu até tenho aqui no celular, que a gente coloca ali, fale sobre metais pesados na água, fale sobre contaminações na água. Vem um texto ali para te analisar sobre aquilo ali. Qual o mal que pode causar aquilo ali, da onde vem, o tipo de contaminação. Então, pesticidas, por exemplo, pode vir pelo ar, pode vir pela terra, pode estar impregnado no solo, vai para o lençol freático. Ai, mas eu tenho um poço artesiano. Infelizmente, o poço artesiano não quer dizer que tu tenha melhor água. Olha, eu te digo que... Então, tem que fazer uma análise, por isso que eu estava falando, na análise físico-química, para que se saiba como é essa água. Perfeito. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Hoje com a Purifique. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Virtus TSI manual com preço reduzido de 104.390 por 98.990, mais taxa zero. Vale mais aproveitar as melhores condições do ano. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale pra você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Tinks Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Tinks Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do estado.
na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você.
Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianoal 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. 20 horas, 17 minutos. 16 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso, hoje com a Purifique, né? Você sabe que a Purifique é parceira nossa há muito tempo e nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen. Lembrando que amanhã é dia de Pampeiro ao vivo, a partir das 9 horas, direto da sede da Pampeiro, com o diretor Eduardo Biac e a condução, então, de André Campos. Agrocomercial Canabarro, eu quero mandar um abraço muito especial para minha querida Fernanda Pendeza, que foi... Então, a empresa dela foi escolhida a melhor empresa em rações durante o ano de 2022. Um super beijo para ela. E também para a Get Commerce. A Get Commerce que tem feito um trabalho aí fantástico. É a empresa que tem, que trabalha na área de informática, que tem um destaque a nível de Brasil e esteve participando aí em Brasília de um summit para conhecer um pouco mais do trabalho que é feito em Brasília. Também conosco o Colégio Fátima, Educação e Humanização para a Vida, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes. Ontem nós tivemos aí o Nossas Raízes, um super programa com a participação do Jonesi Nunes, um baita de um artista, né? E também com Zoé Dalmora, doutor Zoé, Luciana Paula Camilotti e Carlos Flávio Barbosa. Também Saúde Protege, Estação Camobi Multistore e Patronato Shopping. E lembrando, gente, que no domingo tem a Feira da Ave, que é o desapego, artes e vendas, né? Então, a feira começa às 10 horas da manhã, às 17 horas, e no Salão de Eventos da Igreja das Dores. Então, vamos participar aí da feira, 74 empresas que vão estar participando, e o pessoal esteve ontem à noite aqui conosco, Eduardo Figueroa e também a Maria do Carmo Salatiel, e vamos dar uma chegadinha lá no domingo para prestigiar. E tem almoço, galeto, risoto, o que você quiser lá na feira. Mas nós estamos conversando com a Lia Noal e falando, né, da importância de uma água purificada, dos contaminantes que tem essa água, né? E que muitas vezes a gente não para pensar na água que a gente consome todos os dias, que a gente dá para os nossos idosos, para os nossos filhos, e a importância de a gente ter esse cuidado. E também do cuidado na hora de se fazer uma análise. Lia,
Quando se vai fazer uma análise da água, o que é importante a gente solicitar? Assim, ó, digamos assim, vamos partir do princípio que você está fazendo análise da água da torneira, a tua água da torneira da tua rede hidráulica, da tua rede, né? Que previamente ela já vem com tratamento da rede. O importante é você fazer uma análise físico-química, né? O que é essa análise físico-química? Nessa análise vai ser analisado a questão de metais pesados, a questão de fármacos, vírus, bactérias, coliformes fecais, enfim, uma série de contaminantes que essa água possa ter, nitrato, ferro, todas essas questões desse tipo de contaminação aparece nessas análises. Quando você, por exemplo, assim, tem um poço artesiano que abrem esse poço, ou que é feita essa análise, eventualmente, de tempos em tempos, por exemplo, em condomínios, normalmente essas análises elas são feitas apenas da parte de potabilidade. Até eu tenho aqui, deixa eu só esclarecer aqui o que é analisado nessa questão da potabilidade. Deixa eu só voltar um minutinho aqui. Não, tranquilo, porque pode. É bem importante a gente explicar para as pessoas. Exatamente, porque muitas vezes a dúvida, essas né? análises, elas são feitas na universidade, né? Aqui eu não lembro qual é o prédio, se é o prédio 21 ou prédio 22, aqui na universidade, Avenida Roraima. É um daqueles prédios, é prédio de laboratório de análises clínicas industriais e ambientais, tá? Então, nessa análise, o que é visto na análise? É pH, a cor, turbidez, cloreto, fluoreto, dureza, que a dureza se refere mais àquela água mais pesada, né? O cálcio, magnésio, ferro e manganês, né? Então, essas análises aqui, se ela dá um índice muito elevado, ela vai ser considerada uma água não potável, né? Então, por isso que quando é feita, quando tem os poços artesianos, ela tem que saber se essa água é potável. Ou seja, por exemplo, os nossos purificadores, eles purificam a água sendo água dentro da portaria que seja uma água potável. Então, nesse caso aqui, dessa análise, que nós temos essa análise aqui, a gente indica para a cliente, digamos, qual o modelo de refil que ela pode usar no purificador dela, porque que ela vai estar adquirindo. Então, nós temos 6 modelos de refis, né? Então, no caso dela, ela não precisa de um filtro, de um purificador, por exemplo, que eleve o pH da água, porque nós vimos que o pH da água dela é excelente, né? Sim. Porém, inclusive essa análise que eu falei para ti aqui, nós encaminhamos para a doutora ontem, e a doutora imediatamente nos respondeu, é uma querida da gente que a Purifique, boa, né? Que a Purifique tem, porque imediatamente ela me respondeu, a gente passou a resposta para a cliente. Só que nós precisamos também da análise físico-química, mesmo sendo de artesiano. Sim, imagino. Porque a gente sabe que o lençol freático, a nossa terra tem as camadas de decantação, as contaminações vão descendo, né? De forma como gravitacional. E se esse poço está muito perto de uma fossa, muito perto de uma sanga, muito perto de algum lugar que possa ter contaminação, a água também pode estar contaminada. Que nessa análise de potabilidade não aparece. É só análise físico-química que aparece. Olha, gente, então atenção aí para quem está nos acompanhando, né? A importância que a gente tem que saber exatamente o que a gente vai pedir numa análise, Se né? não me engano, quando eu fui fazer uma análise para um cliente, isso faz bastante tempo, porque normalmente é o próprio cliente que leva. Eles têm uma lista do que você... Não é que você quer que seja feito. Eles mesmos têm uma lista do que vai aparecer nessa análise. Olha só. Só que não é uma análise assim feita, digamos assim, não é uma coisa de forma gratuita. Ela tem um custo, mas muitas vezes é muito bom, é importante que se faça essa análise, porque, digamos assim, digamos que ela tenha um excesso de ferro na água. Nós vamos indicar um refil que
elimine aquele ferro, porque a gente sabe que o excesso de ferro é metal pesado, pode causar sérios problemas no organismo. Ou então que a água tenha, vamos extrapolar, que a água tenha excesso de coliformes fecais, né? Fica fora do valor máximo permitido dentro da portaria. Infelizmente, a gente vai ter que dizer para o cliente, olha, essa água sua não é potável para consumo, mesmo que aquela análise de potabilidade deu que ela estava boa. Só que naquela análise de potabilidade não tem análise de coliformes fecais. Sim, sim. Olha só como é importante. Porque os refis da Purifique, eles fazem essa filtragem, essa purificação da água. Só que ela tem que estar dentro da portaria, ela não pode exceder. Vamos imaginar que, por exemplo, para flúor, o valor máximo permitido é 0,8, né? Se essa água tem 3, 4% de flúor na água, ela tem um excesso. Sim. Né? Até aí o nosso refil acompanha. Agora, a questão de coliformes fecais depende dos milhões ali de colônias de coliformes. Muitas vezes o refil ele não é o suficiente para filtrar, ele precisa de um tratamento anterior, antes de passar do filtro. Entendeu? Então, são contaminações que também tem que se analisar. Olha só quanta coisa importante. É muito importante. Que você tem que ficar atento, né? Porque não é só você comprar qualquer purificador e achar que está tudo resolvido, né? E também fazer uma análise e não ver realmente que tipo de análise que precisa ser feita, né? É fácil chegar lá e dizer, eu quero fazer uma análise, mas que análise é essa, né? Então fica aí esse recadinho para quem está nos acompanhando. A gente tem esse, digamos assim, o endereço ali da universidade, que é um local que você pode ligar. E é confiável, É confiável, exatamente. É um lugar que você liga para lá, você pede, mas de que forma eu posso pegar essa água, como eu armazeno, né? Porque tem alguns tipos de análise que você pode colocar, por exemplo, numa garrafinha PET limpa de água, de preferência, não de refrigerante, mas de água, e levar até o laboratório para fazer análise. Dentro, digamos, de 4 a 6 horas, se não me engano. Naquele turno, por exemplo, se você coleta água de manhã, você vai levar de manhã. Só que tem alguns tipos de análise que pode ter contaminações externas que pode mascarar a análise perfeita. Então, tem que saber, por exemplo, assim, muitas vezes tem que saber qual é o frasco, se tem um frasco próprio para isso. É a mesma coisa que exame de laboratório. Sim, é mesmo. Né? Para urina, tu tem um tipo de frasco, para fezes é outro. Então, é o mesmo tipo de frasco. Então, o correto seria entrar em contato com o laboratório e perguntar qual o frasco que eu preciso ou de que forma eu faço uma análise. Como a gente faz quando a gente vai fazer um exame. Exato, né? A gente exatamente. liga, eu quero saber que eu preciso... Qual a preparação, o que eu preciso. É mais ou menos isso. Porque muitas vezes o fator externo, se é uma água, digamos que ela é mal colhida, digamos que eu vou colher uma água e eu vou encostar o meu bico da garrafa que eu estou colhendo no bico da torneira. Não pode, porque o bico da torneira pode estar contaminado. Então, tem N fatores que podem mascarar esta água. Então, se eu vou colocar essa água contaminada lá para dentro, vai mostrar que tem um tipo de contaminação que muitas vezes pode não ser que tu possa consumir. Né? Olha. E hoje tem vários tipos de bactérias. Por exemplo, hoje eu aprendi que a gente também tem as bactérias heterotróficas, que são as nossas aliadas, que a gente tem na boca, a gente tem nas mãos. E é um tipo de bactéria que ela aparece muito nas análises de água. Só que ela não é ruim. É uma bactéria que, digamos assim, são anticorpos. Não sabia. Conhecimento. Então, são coisas assim que a gente tudo a gente faz, precisa ser feitas essas análises para que se tenha esse conhecimento. Né? Perfeito. E mediante análise, digamos assim, chega na loja, mas eu tenho essa análise e eu não sei qual é o refil que eu vou escolher dentro da qualidade Purifique. Aí, se a gente não sabe indicar, a gente fala com a doutora, porque nós temos a doutora na Purifique, que estuda
Ela é o nosso contato imediato, mas tem mais de 30, 40 alunos estudando para nos indicar qual o melhor refil a ser usado naquelas condições para aquela água. Ou ela vai dizer, olha, indica teu cliente que precisa primeiro fazer um tratamento nessa água antes de ser consumida. Olha só, como já aconteceu isso, né? Como já aconteceu da gente indicar, dizer para o cliente, olha, essa sua água, infelizmente, ela não é potável. O senhor não pode consumir essa água porque ela não é potável. Porque a quantidade de coliformes fecais era assim, ó, trilhões mais do que o valor máximo permitido. Sabe que cada vez eu valorizo mais a Purifique, porque quando a gente começa a ver, né, e ouvir tudo isso, a gente fica chocada, né? Nossa Senhora. É que isso, eu estou passando só um pouquinho do que a doutora nos passa, do conhecimento que a gente tem sobre a questão da contaminação na água. Sim, porque a gente entende que parece que é só o cloro, que é o que tu sente o gosto, né? Porque a água pura, a água boa, ela deve ser inodora, insípida, e qual é o outro? Eu me lembro que eu estudei incolor. isso também. Incolor. Essas são as três coisas. Incolor, insípida e inodora. Então, são essas... A água precisa ter isso. A gente sente o gosto do cloro, por quê? Porque ela se fez necessário na água para que se limpe. Verdade. E graças a Deus temos ele, porque senão a quantidade de doenças, a quantidade de doenças que teríamos era muito maior. Exatamente. Lia, quero te agradecer, né, por Nossa, mais uma noite, passou super rápido, passa né? muito rápido. Te agradecer por ter estado conosco, trazendo essas informações que são realmente muito importantes, não para mim, mas para todos os ouvintes que nos acompanham e que têm um purificador, e aqueles que ainda não têm o purificador, que vão até a loja, e vocês têm como isso, e tem facilidades, né, Lia? Facilidades nos pagamentos, podemos parcelar. Se a pessoa, por exemplo, eu quero adquirir um purificador, eu não tenho condições de ir até a loja, só nos contate que a gente vai até o cliente. Agora nós teremos, até já vou dizer, sexta-feira que vem não estarei aqui, porque a gente vai começar a 29ª FEICOP, a gente pelo segundo ano já vai estar na feira também. Que legal. Então é uma feira que é de sexta a domingo, né? Então dá bastante tempo para as pessoas visitarem a feira. Verdade. Vai estar, pela previsão do tempo, vai estar muito bom o tempo, então é bom visitar a feira. Nossa estande vai estar. Vamos procurar fazer uma estande bem bonita para recebê-los. Vamos ter água quente para chimarrão, vamos ter água filtrada, vai ter os purificadores lá para a gente demonstrar também. E é uma forma de pessoas que não conhecem a Purifique, não querem ir até o centro, não vão até Camobi. E adoram ir para a feira. E adoram passear na feira. E deve passear, pode levar a família a passear. Porque vai ser feirantes do Brasil todo, né? Então, eu com certeza vou tomar um chimarrão lá, pegar uma vai aguinha. tomar um chimarrão. Vai ter o colega com a erva. Então, a gente fica à disposição. Qualquer dúvida que a gente, digamos assim, se eu não sei, eu vou procurar saber, eu vou passar aquela informação para o cliente de forma correta. A gente nunca vai dizer assim, mas eu vou vender qualquer um aqui para vender, porque eu preciso vender, porque eu preciso matar minha meta. Não, eu fecho as portas da loja se eu tiver que fazer isso. Tá certo, então, eu tenho que vender o que é certo, eu tenho que fazer o que é certo, porque eu não posso brincar com a saúde das pessoas. Exatamente. Né? Então, a gente tem que vender, fazer a coisa certa, porque é a saúde das pessoas que estão ali. Gente, aproveite, porque essa feira ela é fantástica. Quem não gosta de ir nessa feira, porque, como a Lia falou, pessoas de todos os países, lá a Lia vai estar com a aguinha quente lá para a gente tomar um chimarrãozinho, vai ter uma água geladinha, você caminhou lá, cansou, está com sede, vai lá tomar uma água, vai conhecer os purificadores, vai ver lá, negocia como é que você pode pagar, né? Já sai de lá com o seu purificador. Vamos ter brindes, vamos ter presentes para os clientes também. Então, para quem chega lá, vai ter uns brindezinhos bem bonitinhos, vai ter presente, vamos fazer sorteios também para quem chega até a nossa estande. Então, tem toda uma movimentação pela frente agora essa semana. Não dá para perder, não dá para perder. Não.
Bom, Obrigada, então, Lisete. Eu quero te agradecer, né? E cada vez que eu digo que tu vem aqui, para mim, além da amizade, do carinho, é um aprendizado. Eu saio daqui cada vez valorizando mais o meu purificador. Que bom. E fico numa felicidade. E agora também vendo meu filho, né? Então a gente fica feliz, né? Então, verdade. muito obrigada Imagina, mesmo. merece. Obrigada a todos. Nós vamos, então, desligar essa live e vocês vão continuar compartilhando. E depois do intervalo, a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. A Imembuí